Esses dias eu estava meditando sobre o Sermão do Monte, que é descrito em Mateus 5, e o Senhor falou muito comigo sobre a questão de ser pobre de espírito. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. O Mateus 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que é ser pobre de espírito? E o Senhor falou comigo que aquele que é pobre de espírito, ele é nada mais nada menos que alguém que reconhece a sua incapacidade sobre a questão de gerar vida espiritual. Quando nós nos deparamos com essa insuficiência de gerar essa vida espiritual, e que essa vida espiritual só vem por meio de Deus, nós entramos no estágio de perceber que somos pobres espiritualmente. Nós não conseguimos gerar nada espiritual porque caímos com Adão lá no jardim, e essa imagem perfeita de espiritualidade foi desfeita. É quase que uma autodeclaração que diante de Deus nós somos insuficientes. Isaías 57, versículo 15 e Isaías 66, versículo 2 fala sobre um espírito abatido. E aqueles que se encontram com esse espírito abatido, a mão do Senhor está sobre eles. O favor do Senhor os encontra, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e um espírito abatido. Então, quando nós nos colocamos nesse lugar de pobreza espiritual, nós alcançamos o favor de Deus. Quando reconhecemos essa pobreza, nós passamos a entender e a enxergar um vazio dentro de nós, um vazio entre nós e Deus que foi preenchido, é somente preenchido por Cristo, com o sacrifício da cruz. Em Romanos 7, 18 e 19, Paulo é enfático em dizer que nele não havia bem nenhum, não há bem nenhum. E o bem que ele deseja fazer, esse ele não faz, mas o mal. E em Romanos 3, ele também diz que não há um justo sequer, e que todos foram destituídos da glória de Deus, nos mostrando que somos todos merecedores da sua plena justiça, da sua condenação eterna. Com essa alegação, nós entendemos cada vez mais profundamente que necessitamos de Deus e que em nós não pode ser gerada uma vida espiritual que Deus requer. Porque a palavra diz que o querer e o efetuar vem de Deus, se Ele já quer. Se nós reconhecemos essa pobreza e essa autoinsuficiência diante de Deus, é quando Ele manifesta em nós o seu efetuar. Com esse reconhecimento dessa insuficiência perante a Deus, eu começo a deixar de confiar em mim. E assim eu passo a considerar todas as coisas com perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. É o que Paulo fala em Filipenses 3:8. Ou seja, a minha própria justiça, a minha própria força, as capacidades, os meus esforços, nada disso vale a pena. E Jeremias 17, versículo 5, ele fala: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, ou seja, quer multiplicar algo que ele não consegue, quer exalar algo que ele não consegue pela força do seu braço e assim se aparta do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que se olha no espelho e se acha bom o suficiente. Maldito o homem que acha que consegue salvar a si mesmo. Maldito o homem que escolhe as suas forças humanas, fracas, miseráveis, mutáveis, sujas, porque nossas obras são como trapo de imundícies, ao invés da obra perfeita da salvação de Cristo, da obra perfeita de santificação de Cristo por meio do seu Espírito Santo em nós. Quando eu deixo de confiar em mim, nas minhas próprias forças, a dependência de Cristo, ela se torna algo iminente, algo que chega a ser natural a ser feito. E quanto mais eu dependo de Cristo, mais a realidade de João Batista começa a acontecer. Quando ele declara em João 3:30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus se apresenta em João 15 como a videira, e ele declara: sem mim nada podereis fazer. O que nos mostra que não há espaço para essa autossuficiência, para a autoconfiança, um agir pelas minhas próprias forças. Quanto mais eu me esvazio de mim, mais Cristo cresce em mim, e mais dependente dele eu me torno. É por isso que ele declara para Paulo, em 1 Coríntios 12:9, a minha graça te basta. E Paulo, em uma das suas prisões, declara que tudo posso naquele que me fortalece.
Filipenses 4:13. Essa declaração de Paulo é realmente muito impressionante, porque ele está preso. Filipenses é conhecido como a carta da felicidade. Mas ele está preso, porque ele realmente entendeu a sua miséria, a sua pobreza espiritual, mesmo em meio a muito conhecimento. E a dependência em Cristo só cresce. O resultado dessa dependência é demonstrado pelas ações de Cristo em nós. Gálatas 2:20, Paulo declara: já estou crucificado com Cristo, pois agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que todas as suas ações imitam a Cristo, que todas as suas ações devem ser guiadas por Cristo. Todas as suas ações devem ser a demonstração de que Cristo está com Paulo. E é por isso que ele incentiva em 1 Coríntios 11:1, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tem muitas declarações bonitas sobre o espelhar de Cristo em sua vida, mas para mim, na minha opinião, a maior de todas é quando ele fala: Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um coração dependente espelha Cristo nas falas, nas ações e nos frutos. Toda essa pobreza, esse reconhecimento desse vazio, esse esvaziamento da autoconfiança, da autossuficiência, essa dependência em Cristo e o espelhar de Cristo nas nossas vidas produz em nós frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Frutos de justiça para a glória e louvor de Deus. Não são frutos da minha autossuficiência, da minha carne, mas são frutos de Cristo em mim por meio do seu Espírito Santo. Tudo isso é para que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo que fazemos. Ainda no Sermão do Monte, Mateus 5:48, Jesus diz: sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Eu sei que ser perfeito dentro de um mundo o qual ainda há pecado, mesmo sendo livre do pecado, é meio difícil, talvez consideramos impossível. Mas se o Senhor Jesus nos comanda a fazer isso, é porque Ele tem todas as estratégias e tudo o que precisamos saber para viver uma vida perfeita diante de Deus. O pobre de espírito é aquele que reconheceu que não tem nada para oferecer a Deus pela sua própria justiça e por isso aprende a viver completamente dependente da graça de Cristo. Deus abençoe.